Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos contar uma história envolvendo uma mulher do século XVII, lá da Irlanda, chamada Margaery MacKill. O nome dela é muito associado a lendas urbanas, mas alguns historiadores acreditam, e alguns moradores também mais antigos da região onde tudo isso que eu vou contar para vocês supostamente aconteceu, falam que de lenda essa história não tem absolutamente nada. E uma coisa muito intrigante envolvendo a Margaery MacKill, que é a nossa personagem desse vídeo de hoje, é um dizer que está gravado lá no túmulo dela. O dizer fala o seguinte, gente, tá escrito assim: vivi uma vez, enterrada duas. É uma história bem intrigante mesmo, muito antiga. Eu pesquisei bastante para conseguir fazer esse vídeo e tudo de mais concreto eu vou trazer aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês se tornarem membros, não somente aqui do canal, se puder, é claro, mas também membros de um grupo de WhatsApp que nós fizemos, porque alguns seguidores já vêm falando há bastante tempo que o YouTube não notifica vocês quando sai vídeo novo aqui no canal. Isso realmente acontece, tá, gente? E empaca bastante o nosso trabalho. Então, nós criamos esse grupo lá no WhatsApp, não se preocupem, não vamos encher a caixa de mensagem de vocês, vamos apenas notificar quando sai vídeo novo aqui no canal. Vocês também podem me seguir lá no Facebook, @Mistérios do Tempo Oficial, porque por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo, tá bom, gente? Agora bora logo pro vídeo. Vlad, solta a vinheta. Antes de falar a respeito da Margaery MacKill, vamos falar também sobre o cemitério onde ela foi sepultada e onde coisas muito estranhas teriam acontecido. Esse cemitério, gente, ele é simplesmente incrível. Ele é um dos cemitérios mais antigos da Irlanda e ele foi ativo para sepultamentos até o ano de 1958, ou seja, depois desse período não foi mais autorizado nenhum sepultamento. A lápide mais antiga desse cemitério ela foi erguida em memória de George Macaulay, que morreu em 1685. Mas alguns historiadores acreditam que esse lugar é muito mais antigo do que realmente marca essa lápide, só que alguns documentos da Irlanda do século XVII, referente a documentos envolvendo certidão de óbito, referente a cemitérios, também sepultamento, muita coisa se perdeu porque foi um ano que muitas pessoas também morreram por causa da tuberculose. Indícios arqueológicos apontam que ainda há pequenos vestígios de uma antiga igreja datada do ano de 1306, mas tem gente que fala ainda que esse local já pode ter sido habitado já no século V. Esse cemitério, para muitos pesquisadores, arqueólogos também, eles acreditam, eles têm praticamente certeza que a área do cemitério é muito maior do que ela é registrada hoje, que muitos daqueles gramados ali verdes, bem bonitos também, que é na região da Irlanda, podem sim ser cemitérios muito, mas muito antigos mesmo, ou seja, a área do cemitério ela já é grande, mas provavelmente a área que se estende realmente a sepultamentos muito antigos, ela é simplesmente imensa e muitas das casas que foram construídas nessa região possivelmente estão construídas em cima de solo sagrado. Em tempos mais antigos, muitas pessoas também morreram de cólera e elas eram simplesmente jogadas em valas comuns, valas muito rasas mesmo, sem nenhum tipo de identificação. Então não dá para calcular a quantidade de pessoas que provavelmente foi sepultada nesse lugar. Um historiador da região chamado Bob Foster disse o seguinte em uma entrevista, abre aspas, "Você ainda pode ver a topografia do solo, que mudou um pouco ao longo dos anos, com árvores sendo plantadas e coisas assim. Mas há 3 valas comuns aqui, 2 para cólera e uma para um surto de febre tifoide. Milhares estão enterrados neles." Fecha aspas.
Bob acredita que o cemitério atual tenha cerca de 1/15 de seu tamanho original e que até 500 mil pessoas foram enterradas lá ao longo dos séculos. Historiadores locais que pesquisam o cemitério, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eles encontraram alguns crânios também no rio Farset, que faz margem ao cemitério. Nessa época em que esses crânios foram encontrados, a polícia foi chamada, mas foi estabelecido que esses restos mortais, eles datam do ano de 1800. Há uma história também que o povo da região acredita que esse rio, ele foi possivelmente atravessado por São Patrício, e isso, gente, no século V, ou seja, antes do ano 500. Então, possivelmente, tudo aquilo que os historiadores acreditam realmente faça sentido. Pessoas já há milhares de anos provavelmente foram sepultadas nessa região. Bom, agora nós vamos falar a respeito da nossa personagem principal do vídeo, que é a Margaery McKeel. Como eu falei para vocês, é uma história já muito antiga, tá, gente? Ela é associada também a lendas urbanas, então pode ser sim que seja muita coisa envolvendo folclore, mas muita coisa também não é tão inacreditável assim, vocês vão entender por que eu digo isso. É uma história que é um grande e misterioso quebra-cabeça, mas eu juntei tudo que eu encontrei de mais concreto e eu trouxe aqui para vocês. Mas se você souber de alguma coisa diferente do que eu vou contar, deixa aqui para mim também no comentário. Margaery McKeel viveu na Irlanda do século XVII e não se sabe muito a seu respeito, mas o que historiadores locais e descendentes de pessoas que moram nessa região há séculos falam que de lenda essa história realmente não tem nada. A Margaery McKeel, ela era casada com John McKeel, um médico da região, e com esse homem ela teve 3 filhos. Algumas histórias contam que a Margaery e o John, eles não eram pessoas muito ricas, mas uma coisa é fato, eles tinham uma vida financeira bem melhor do que a maioria da população, eles tinham uma vida financeira pelo menos estável, e isso para a Irlanda do século XVII já era muito próximo da riqueza. A Margaery, ela vivia em uma casa bem grande junto com o John McKeel, e essa casa ela não ficava muito longe do cemitério da cidade. Pelo que eu entendi da história, não existe mais essa casa, tá, gente? Ela teria sido até demolida. Então, algumas coisas realmente, alguns dados históricos ficam um pouco vagos referente a essa mulher, mas uma coisa é fato, ela realmente existiu. No século XVII, na Irlanda, teve várias doenças. Foram muitas doenças, mas uma que teria predominado foi a tuberculose. Muitas pessoas teriam morrido por causa dessa doença, até então ainda bastante desconhecida. Mesmo o John McKeel sendo médico, ele também não estava conseguindo fazer com que a sua esposa se recuperasse. Dá para entender na história que nem ele e nem os filhos foram contaminados por essa doença, mas que a Margaery realmente ficou num estado de debilitação muito grave e de uma forma muito rápida. A história conta que o John fez de tudo, ele tinha outros pacientes também para atender, mas ele também fazia questão de estar sempre ao lado da esposa, que também foi tratada por outros médicos quando ele estava fora de casa, mas que infelizmente a situação dela ficou muito agravada. Em uma determinada tarde, com uma febre muito alta, já muito pálida, muito emagrecida, ela teria então supostamente falecido. Por que eu digo supostamente? Porque foi o que o John McKeel realmente entendeu a respeito, né, da situação da sua esposa. Lembrando, gente, que nós estamos falando do século XVII, aonde a medicina também não era muito avançada e aonde os aparelhos também não eram muito modernos. Então, como ela já estava com uma pressão arterial provavelmente bastante baixa, muito pálida, a pele já estava fria, o que pode ter acontecido com a Margaery? Na verdade, ela pode ter entrado num estado de catalepsia e não realmente que ela estivesse morta. O John tentou escutar o coração dela, não escutou mais, e a pulsação dela estava muito fraca, e ali ele então teria entendido que a sua esposa já estava sem vida. Para quem não sabe, gente, a catalepsia ela também é conhecida como catatonia, e é uma condição na qual os músculos do corpo eles ficam paralisados e rígidos, com uma rigidez tão intensa muitas vezes que uma pessoa realmente pode passar, né, por morta.
E isso pode causar a impressão que ela já está realmente com o rigor mortis, que é quando a pessoa morre e passa logo depois de um tempo a ficar muito rígida. Só que isso, segundo a medicina explica, já aconteceria de uma forma muito rápida, ou seja, a Margaery realmente ficou num estado ali imóvel já muito prematuro, mas como a medicina naquela época também não era tão avançada, talvez o marido dela, como médico, não tenha percebido que a rigidez dela já estava num estado muito mais alto do que era realmente para ela estar, e infelizmente o John McKeel deu a notícia para os seus filhos e para toda a família, informando que a esposa dele realmente sucumbiu à tuberculose. Como ela já estava muito fraca, a morte dela já era esperada pela família. Algumas histórias contam que a Margaery teria falecido no ano de 1705, mas historiadores locais falam que não, que na verdade ela morreu no ano de 1695, mas que tanto o dia quanto o mês da sua morte é desconhecido, porque a lápide dela já foi danificada algumas vezes, já foi quebrada, já está bem apagada também, referente à ação do templo, e também alguns registros de certidão de óbito da época simplesmente ou não foram feitos ou foram perdidos. Sendo assim, como ela já foi declarada sem vida pelo esposo e ele com medo que essa doença se espalhasse para os seus filhos, ele decidiu fazer um velório extremamente rápido. Naquele período, gente, naquela época do século XVII e até nem tanto tempo atrás assim, eu lembro que os meus avós também comentavam muito isso, que não se deve sepultar uma pessoa antes de 48 horas, porque ela pode retornar à vida, isso é fato. Muitos países ainda esperam até mais de 48 horas para ver se essa pessoa pode ressuscitar, digamos assim. Só que no caso da Margaery, por medo dos filhos pegarem essa doença, o John tomou então essa atitude. Alguns parentes nem conseguiram dar o seu último adeus a Margaery, porque ele realmente fez tudo muito rápido. Algumas horas depois, ela já estava sendo sepultada. O sepultamento ocorreu e o que aconteceu? Como era de costume, os familiares foram fazer o pernoite na casa do John e lá eles organizaram um grande jantar e foi nessa noite que o John McKeel também teve uma grande surpresa e o seu destino também já estava traçado por causa de um grande susto que ele levou. Como eu falei para vocês, apesar da família McKeel não ser uma família muito rica, mas a Margaery ela tinha uma linda aliança de casamento e a história conta que nessa aliança também havia uma pequena pedra preciosa e que muitas pessoas que foram visitá-la e até outras pessoas também que foram no velório, porque foi um velório mais restrito também por causa do medo da contaminação, mas enfim, ela também andava com aquela aliança para cima e para baixo desde o dia do seu casamento e muitas pessoas já olhavam bastante para aquele anel. E o que aconteceu, gente? Nesse período do século XVII na Irlanda e até também em outros períodos na Inglaterra, acontecia muito o furto de joias envolvendo cadáveres. Esses homens, esses ladrões de corpos e também dos seus objetos pessoais, eles eram chamados de ressurreicionistas, ou seja, eles vandalizavam realmente os túmulos em busca de ouro, até mesmo dente de ouro era bastante roubado na época, e também, em alguns casos, eles roubavam esses cadáveres para poder vender para as universidades que estudavam medicina e assim poder fazer também experimentos com o corpo humano. Nós temos um vídeo aqui no canal, é um vídeo já mais antigo aqui, a narrativa não tá aquilo tudo, tá, gente? Até nós fizemos um trabalho de reedição nele algum tempo atrás e divulgamos ele novamente, que é a respeito do mais famoso serial killer, o primeiro serial killer norte-americano, pelo menos documentado, que era o H.H. Holmes, tá? Então ele também fazia essa vez de roubar alguns cadáveres também para poder ganhar algum dinheiro. Então, depois desse vídeo, confere lá essa história se você ainda não viu, que é bem interessante mesmo. Enfim, gente, esses ladrões, então, souberam da morte da Margaery McKeel, ficaram sabendo também dessa linda aliança que ela usava e também de outras possíveis joias que ela teria sido enterrada. Ela foi enterrada com essa aliança mesmo contra a vontade do John, que era o esposo dela, porque naquela época também era muito
era costume. Até hoje, talvez algumas pessoas mais antigas ainda façam isso. Quando um dos cônjuges falecia primeiro, o outro que sobrevivia, ele retirava a aliança, né, do parceiro, da parceira, para que ele pudesse guardar de lembrança. Muitas vezes ele usava ou num dedo menor ou maior, dependendo do tamanho da aliança, ou então colocava essa aliança numa correntinha para que o seu amor estivesse sempre com ele. Só que o John não conseguiu fazer isso porque o dedo da Margaery ficou muito inchado e ele não conseguiu tirar. Então, o que aconteceu? Esses ladrões já sabiam, possivelmente, também desse inchaço no dedo dela e levaram algumas ferramentas específicas. Eles esperaram, então, dar um horário um pouco mais tarde da noite, foram até o cemitério. Naquele tempo, era enterrado somente na terra e colocado aquela lápide de arenito. Então, eles desenterraram, tá, o caixão da Margaery, tiraram toda a terra ali de cima, abriram o caixão e perceberam que realmente ela estava enterrada com essa aliança, mas o dedo dela estava muito, mas muito inchado mesmo. Eles pegaram, então, alguma ferramenta pontiaguda, algumas pessoas falam que pode ser uma lâmina, outras falam que pode ser, na verdade, um alicate. Eles tentaram tirar de todo jeito o anel, não conseguiram. Então, o que eles pensaram? Bom, ela já está sem vida mesmo, então vamos cortar o dedo. E foi isso que aconteceu. Eles tentaram cortar o dedo, só que na primeira tentativa o sangue já jorrou e essa mulher simplesmente deu um grito aterrorizante. A história conta que eram cerca de 2 a 3 ladrões. Um deles teria morrido logo depois de um ataque cardíaco, porque ele não resistiu também ao susto. Os outros 2 teriam ido para um pub da cidade, aonde teriam contado em partes essa história. Então é aí que tudo se espalhou e provavelmente, gente, boa parte dessa história realmente é verdadeira. Alguns médicos, tá, até hoje acreditam que essa história também, clinicamente falando, ela não é impossível de ter acontecido, porque como ela estava nesse estado de catalepsia, com o corte do dedo, com a dor que ela provavelmente sentiu, isso fez com que ela acordasse desse estado de coma, digamos assim. Então, é sim bem provável que ela tenha acordado. Quando ela acordou, ela teria ficado bastante perdida, estava muito fraca também, porque ela ainda estava com essa doença. Ela teria voltado à vida, na verdade, ela nunca deixou de estar viva, só que os batimentos cardíacos dela estavam muito baixos, ela já estava com bastante rigidez, então isso provavelmente confundiu o esposo dela. Ela foi voltando ao normal desse estado de catalepsia, ela não morava muito longe do cemitério, ela teria ido mesmo caminhando com muita dificuldade até chegar na sua casa, que já era altas horas da noite, mas o John ainda estava acordado, tá? E eles estavam naquele jantar ainda, porque era realmente um hábito que eles tinham de fazer esses jantares logo após o sepultamento de um familiar, até porque vinham pessoas de muito longe, muitas vezes também, para visitar o ente querido. Não foi o caso da Margaery, porque não teria dado tempo para muitas pessoas irem até o velório dela, porque o John estava com muita pressa de sepultá-la. Mas, enfim, o que a história conta? Que o John estava na sala com os 3 filhos ainda acordados e alguém bateu na porta de uma forma muito diferente. Essa pessoa deu 3 toques na porta e era um hábito que a Margaery tinha de fazer quando ela visitava alguém ou quando ela esquecia a chave da casa. O John disse o seguinte para os filhos dele: olha, se a mãe de vocês não estivesse morta, eu juraria que é ela que está batendo na porta. E ele foi atender, e quando ele atendeu, ele teria visto quem? A sua esposa. Ela estaria muito suja ainda da terra, porque como tinha bastante terra ainda em cima do caixão, na hora de tirar a tampa, essa terra teria caído em cima dela. E ela estava com o dedo cortado. Ele levou um susto tão grande que ele simplesmente caiu num ataque cardíaco fulminante. A história parece ser muito mirabolante, mas é assim que ela é descrita. A Margaery voltou à vida, ainda muito fraca, mas estava viva, conseguiu se recuperar. E um detalhe, o John McKeel, o esposo, ele foi enterrado no mesmo túmulo que ela. E dá para perceber na lápide que o nome dele está em cima, está gravado em cima, apesar de já ser muito difícil de ler. Isso é comprovado pelos historiadores, que ele foi sepultado primeiro. Na verdade, não dá nem para ver o nome dela embaixo, mas os historiadores acreditam, também pessoas que trabalham no cemitério dizem que ela foi enterrada ali novamente. E aí, quando ela morreu mais tarde, porque ela sobreviveu, tá, gente? Criou os filhos e já morreu com bastante idade.
é essa a versão original da história. Outras versões falam que, na verdade, ela teria se casado novamente, teria tido outros filhos com esse novo marido, mas eu acredito que isso não tenha acontecido porque ela foi sepultada ao lado do John e não ao lado desse novo marido. Então, eu acredito mais na primeira versão da história. Então, foi tudo muito triste. Se isso realmente aconteceu, foi uma coisa muito trágica, tá? E o John acabou, então, perdendo a vida, né, no dia do sepultamento da esposa, que retornou para casa, e por causa disso ele acabou falecendo. É mirabolante? É, mas não é impossível de ter acontecido. Essa história da Margaery, ela persiste há séculos, tá? Muita gente vai lá no cemitério para tentar entender, para tentar tirar uma foto, conhecer melhor essa história, porque os moradores locais falam que não é lenda, que isso realmente aconteceu, que seus bisavós, tataravós foram passando essa história para frente e nunca foi considerado para eles uma lenda urbana. Para outras regiões da Irlanda e da Europa, com certeza é considerado uma lenda. Por quê? Porque em muitos outros países é relatado histórias muito parecidas, mas que podem também ser verdadeiras. Médicos confirmam que isso tudo aconteceu várias vezes no mundo. Então, não quer dizer que seja uma história isolada, aconteceu somente na Irlanda, não pode acontecer na Inglaterra. Não, isso também pode ter acontecido. É claro que, como são histórias muito antigas, podem sim ter tido algumas coisas acrescentadas. O túmulo da Margaery e do John, ele já foi vandalizado algumas vezes, tá, gente? Então, essa lápide já foi quebrada, já foi remendada, ao ponto do cemitério fechar em 2021. Ficou um bom tempo sem poder receber visitantes, porque outros túmulos também foram vandalizados, mas esse era o principal. Esse era uma coisa assim que era muito procurada realmente. Se eu não me engano, em 2022 ele passou por uma reforma e hoje, até onde eu entendi da história, ele está aberto novamente para visitação, porém com uma vigilância bastante acirrada mesmo. Essa placa que está lá no túmulo da Margaery, dizendo "vivi uma vez, enterrada duas", essa placa dá para perceber que ela é muito mais nova do que a lápide, ou seja, ela foi feita posteriormente, ou seja, algumas pessoas também contam que alguns anos atrás existia um reverendo ali que não era uma pessoa tão honesta assim, e que ele tinha um sacristão que era o seu cúmplice. E como eles estavam recebendo poucos visitantes na igreja, eles tiveram a ideia então de colocar essa placa, inventando uma história para dizer que ali tinha sido sepultada uma mulher que havia ressuscitado e depois o marido morreu e ela foi enterrada ali novamente. Só que essa história nunca foi confirmada, nunca teve nenhuma prova que um padre teria feito uma coisa assim, e eu vou dar minha opinião. Eu acho uma coisa muito arriscada de se fazer, porque as pessoas mais antigas da região já saberiam que aquilo tudo ali poderia ser uma grande fraude, porque é um cemitério que era bastante visitado, bastante cuidado pelas pessoas da região. Então, essa questão do reverendo ter inventado uma história assim, até porque ele não cobrava nada para esse túmulo ser visitado, né? Mas a história diz que ele estava em busca de novos fiéis para a igreja dele. Então, talvez a verdade a gente nunca vai saber, mas eu realmente não acredito muito nessa hipótese. Uma descendente da família McKill, uma enfermeira chamada Joyce Ball, ela diz que estudou a árvore genealógica da sua família e foi aí que ela descobriu que ela teve familiares com esse sobrenome e que ela é sim uma descendente da Margaery e do John McKill. E ela, por ser enfermeira, ela disse que ela não duvida dessa história. Que naquela região também, na época em que aconteceu a morte da Margaery, há alguns registros dizendo que haviam pelo menos 3 Margaerys McKill. Só que todas as 3 também eram casadas com um homem médico chamado John McKill. Então, provavelmente, houve alguma duplicação desses documentos e ela acredita que a única Margaery McKill casada com John McKill, que eram seus descendentes, é realmente quem está sepultado lá naquele cemitério. E ela disse que já viu coisas assombrosas no hospital onde ela trabalhava, de pessoas que foram declaradas mortas e voltaram à vida. Então ela não duvida em nada que essa história seja realmente totalmente verdadeira.
Muitas pessoas no mundo, se vocês pesquisarem na internet, só colocar ali, pessoas que retornaram à vida, vai aparecer muita coisa. É claro que hoje, com essa viralização de vídeos nas plataformas de redes sociais, há muita fraude também para conseguir like, conseguir inscrito, conseguir estrelinhas, enfim, há muita mentira também. Mas há muita coisa verdadeira, gente. Inclusive, uma história muito interessante aconteceu no Equador. No ano de 2023, uma mulher de 76 anos chocou os familiares ao acordar em meio ao seu funeral. Bela Montoya foi declarada morta em um hospital na cidade de Babahoyo, no centro do Equador, no dia 9 de junho de 2023. Depois, gente, na hora do velório, alguém percebeu que ela ainda estava respirando com muita dificuldade. Foi um alvoroço danado, as pessoas saíram gritando, muitas pessoas passaram mal também. Foram chamadas equipes de paramédico que realmente viram que ela ainda estava viva. Essa senhora foi levada para o hospital novamente, o mesmo hospital em que ela foi declarada morta. O médico disse que ela não tinha mais nenhum sinal vital. E olha que hoje o equipamento na medicina é muito mais moderno, não sei como é que era naquele hospital, mas ele disse que não entendeu nada. Esse médico teve alguns problemas também na justiça, mas eu não sei qual foi o final disso tudo em relação a ele, mas ele garantiu que ela não tinha mais nenhum sinal vital. Só que ela foi entubada, ela estava muito mal também, foi para a UTI e infelizmente 5 dias depois ela foi declarada morta novamente. O velório dela demorou um pouco mais, porque as pessoas ainda acreditavam que ela poderia voltar, mas infelizmente daquela vez realmente ela estava sem vida. Um outro caso também muito interessante, que eu não vou me aprofundar aqui, porque isso é papo para um outro vídeo. Se vocês quiserem, eu trago, gente, essa história para vocês. Isso aconteceu no Brasil em 1992 e até hoje, mais de 30 anos, essa história ainda é um grande mistério envolvendo a morte do cantor sertanejo Aladim. Ele fazia dupla Alan e Aladim, foi uma dupla que fez bastante sucesso. Eles se apresentaram na época do Sabadão Sertanejo, eles foram no programa do Bolinha. Muitas pessoas ainda dá para ver que gostam ainda bastante do trabalho dessa dupla. No Facebook tem algumas páginas falando sobre eles. E o que acontece? O Aladim, supostamente, ele também teria sido enterrado vivo por engano. Eu até torço para que essa história não seja verdadeira, mas segundo o parceiro dele de dupla, o Alan, ele deu uma entrevista em um canal do YouTube ano passado, 2023, não lembro agora o nome do canal, mas ele deu uma entrevista dizendo que essa história realmente não foi melhor investigada porque a família do Aladim, por algum motivo, não quis mexer nisso. O que aconteceu? Bem rapidamente, tá? Resumindo a história, o Aladim ele foi fazer algum procedimento dentário, acredito que uma extração, e ele não passou bem na cadeira do dentista e ali ele foi declarado morto, foi enterrado. Só que por algum motivo, alguns dias depois, esse caixão foi reaberto para ver alguma situação, fazer uma exumação, não sei. Só que quando eles foram abrir o caixão, a família estava junto, o que eles encontraram? Eles encontraram o Aladim de bruços, com vários pedaços de farpa de madeira embaixo da unha, e a tampa do caixão estava totalmente arranhada. Então, provavelmente, ele também teria entrado em algum estágio de catalepsia, não foi identificado na época, que era muito difícil mesmo de dizer se era morte ou se não era morte. E como ele também não demorou tanto tempo assim para ser sepultado, ele teria acordado e provavelmente ele faleceu de algum problema referente à asfixia. Então, estou passando isso para vocês porque realmente não é algo impossível de acontecer, tá bom, gente? Então, essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui para mim no comentário o que vocês acham disso tudo, se a Marjorie realmente existiu, né, dessa forma como foi colocada, porque existir, com certeza, ela foi casada com John McKeown, ela teve 3 filhos, mas será que foi realmente dessa forma que tudo aconteceu? Porque não há uma informação clara nos registros funerários da época referente a essa mulher, tá bom? E ela também tem uma situação ali envolvendo 3 certidões falando sobre ela e sobre o John McKeown, tá bom? Deixa para mim um like, deixa também o seu comentário, a sua inscrição. E, por favor, gente, entrem lá no grupo do WhatsApp, porque daí sim vocês não vão perder mais nenhuma notificação
do nosso canal e também peço que vocês assistam as nossas playlists. Muitos me pedem vídeos que já foram feitos há tempo e estão lá só esperando por vocês, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ha ha ha!